Você tem dificuldade para fazer as coisas sozinha? Tudo você tem que ir com 2, 3 amigas de arrasto, então esse vídeo é para você. Primeiramente, não estou dizendo que isso é algo errado, você gostar de ter companhias para fazer as coisas, e realmente é muito bom. Eu, por exemplo, eu tenho uma propensão de andar mais só. Eu gosto de fazer coisas sozinha, mais do que acompanhada. Porém, não quer dizer que eu não gosto de estar acompanhada. Vocês entendem? Eu sei que assim pode ser uma minoria. Eu acredito que a maioria das pessoas gosta de ir fazer tudo com alguém. Tudo não, assim, mas sair em festa, em eventos sociais acompanhados. Já não é uma questão minha, sabe? Então, se você se identifica com esse tema, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, deixa um comentário que eu vou responder sempre todos os comentários, eu gosto muito de feedbacks, até mesmo para saber como que está sendo, se as pessoas estão gostando, porque aí eu trago mais vídeos assim aqui para o canal. E esse vídeo, gente, é um vídeo de bate-papo sem roteiro, tá? Eu sento aqui na câmera não, sento na cadeira olhando para a câmera e falo o que vem na minha cabeça. Eu só venho com o tema definido, sabe? Aí eu trago aqui bem em formato de bate-papo. Então, às vezes eu posso dar umas lacunas na minha fala. É bem natural, é bem normal e é isso aí. Se vocês gostarem de vídeo assim, porque eu gosto muito de assistir vídeos nesse formato. Nada muito engessado, aquela coisa muito politicamente tudo certinho. Então, é isso. Vamos lá para o tema. Então, como eu falei para vocês, eu tenho essa propensão de fazer coisas só, eu sou mais introspectiva, não tenho dificuldade de. Eu não preciso de alguém para me motivar para fazer as coisas. Mas conversando com algumas pessoas, eu vejo que isso é o desafio de muita gente. Então, por isso que eu gostaria de trazer isso aqui, trouxe isso aqui para o canal, que pode ser uma questão que você tem passado, que você passe e que isso te gere algum incômodo, porque querendo ou não, às vezes você deixa de fazer muita coisa legal e deixa muita coisa passar por não ter companhia. Às vezes a gente tem amigos, amigas, mas que nem sempre estão dispostos naquele dia ou disponíveis. Ou às vezes a sua amiga ela tem namorado e tem a programação dela lá com o seu namorado não, com o namorado dela, e você tá ali, né, solteira, querendo fazer as coisas e não tem companhia. Então, sinta-se acolhida, sinta-se abraçada. Imagino que seja desafiador mesmo, mas não é o fim do mundo. Eu lembro que a primeira vez que eu saí para jantar, inclusive sozinha, a Isa já tinha nascido e foi o final de semana que ela foi ficar com o pai, o primeiro. E eu me dei esse presente. Por quê? Por mais que eu tenha uma facilidade em ir a uma praia sozinha, a um shopping, ou sei lá o que for, não me sinto deslocada, eu sou bem, bem tranquila para me socializar com pessoas. Mas sair para jantar, eu tinha uma crença que era obrigatório estar acompanhada. Assim, era para mim como se fosse uma questão de humilhante. Nossa, mulher sozinha no sábado à noite jantando, coitada. Mas era uma crença que eu tinha naquela época. E eu já reconheci que isso não era algo saudável. Por que não? Por mais que foi desafiador, eu fui lá. E é muito legal porque é curioso, porque já tem o padrão. Quando eu cheguei no restaurante, o garçom perguntou se era mesa para duas ou mais pessoas. E quando eu falei que era só uma, eu notei que. Mas ele disfarçou bem rápido. E eu achei super divertido, gente. Porque quando eu escolhi ter essa atitude, eu já estava pronta, preparada. E foi tão. Essa experiência foi tão legal. E eu me diverti tanto essa noite. Jantei, tinha música ao vivo, aí fiquei lá observando os casais dançando, e me diverti, sorri, tomei minha cervejinha, depois fui passear, ver loja, sabe, aquela coisa. E foi muito, muito bacana. E onde eu vou, quando eu faço essas coisas, eu gosto de comprar uma coisa que simboliza. Ó, esse elefantinho aqui foi a primeira vez que eu saí sozinha, comprei. Aí quando eu olho para ele, eu lembro que foi um ato simbólico, comprei. Cada coisa aqui tem uma simbologia. E, enfim, foi muito legal. Isso ajudou muito na minha questão de me sentir melhor com a minha autoestima, me sentir mais segura. Que por mais que eu tenha essa facilidade de fazer coisas sozinha, eu tenho algumas inseguranças que eu trabalho ainda. Então essa era uma. De não deixar passar, sabe, momentos legais, oportunidades boas. Porque às vezes eu via na internet um restaurante legal, mas só posso ir se eu tiver companhia. Então, com isso, a vida vai passando e a gente não vive. E tem gente que é pior ainda, às vezes até para entrar numa faculdade ou fazer um curso que ela gostaria, se uma amiga não for junto, ela não faz, porque vai chegar lá, não vai conhecer ninguém.
Gente, isso é uma questão séria, porque você vai perdendo oportunidades, até mesmo de conhecer pessoas novas, e não tem jeito para você viver novas experiências, alçar voos maiores, conquistas maiores, você tem que estar mais aberto para o mundo. Então, essa é uma ótima ferramenta, você exercitar, fazer coisas, nem que forem menores, não precisa necessariamente sair para jantar, mas faça algo mais simples no começo, se para você isso é muito difícil, porque isso vai te abrir mais possibilidades e você vai ver que você consegue estar em ambientes que você não conhece ninguém. E isso, de repente, para pessoas tímidas, né, seja um desafio e tanto. Mas até mesmo para você quebrar a timidez, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Eu tenho esse perfil mais introspectivo, porém eu não sou tímida. Eu sou uma pessoa que tem facilidade de conversar com pessoas diferentes, que eu não conheço, ambientes. Mas tem pessoas que realmente, nossa, elas têm vontade de botar a cabeça dentro de um balde, assim, se possível, se ela chegar no lugar e as pessoas olharem para ela. Então é um exercício que vai ajudar muito na tua questão de autoestima, de você romper essas barreiras, esses bloqueios. E é tão bom a gente estar com a gente mesmo, no silêncio, porque é bom ter pessoas, gente, eu não estou dizendo que é ruim, mas às vezes quando você sai com um grupo, aquele barulho, aquela conversa, então às vezes você tem pouca chance para se ouvir, então tira um dia ou outro para você fazer qualquer coisa que seja, ir ao salão, se é uma coisa que você não ia sozinha, o salão de cabeleireiro, tenta ir sozinha, se ir à praia, ir ao shopping, academia, tenta fazer uma atividade sequer assim, sozinha, fica ali nos seus pensamentos, porque às vezes você precisa de uma resposta, de um direcionamento de vida, e você fica tão ocupado com tanto barulho na sua mente. Às vezes você vai com uma amiga, você vai lá conversar coisas tão aleatórias ali, que você não tem tempo para se ouvir. E você se ouvir é muito importante, porque dentro de você, você tem todas as respostas para o direcionamento da sua vida. Para isso, você tem que ter momentos com você, até mesmo para você se conhecer melhor. Se você está solteira, quer se relacionar novamente, se você veio de um relacionamento longo, por exemplo, imagino que pessoas que vieram de relacionamentos longos seja mais desafiador ainda, mas é importantíssimo para você resgatar a sua autenticidade, a sua verdade, porque quando você está muito tempo com uma pessoa, você acaba mesclando muito um pouco da personalidade dela, fazendo coisas que a outra pessoa gostava, que você achava até que gostava, mas nem gosta tanto. Então tire esse momento para você se redescobrir, até mesmo para você ser uma excelente companhia, e você entrar inteira em uma outra relação. Então, isso é uma dica muito importante, viu, gente? Se vocês vieram de um relacionamento antigo, estão solteiras, perdidas, meu Deus, e agora? Fui casada há muito tempo, fui noiva, namorada há muito tempo, então o meu círculo social era incomum com o meu ex, e agora eu vou ter que fazer novos amigos. Não que eu vou abandonar os amigos antigos, mas principalmente nesse começo, é importante você conhecer novos lugares, respirar novos ares, estar com você. Então, o que para você faz sentido? Frequentar um café, uma livraria, ou sair num barzinho? O que você gosta de fazer? Escreva as atividades que você gostaria de fazer e que às vezes no relacionamento você não fazia, por alguma questão em si. Então, analise sobre isso. Que você vai ver como é libertador, como que você vai se sentir mais segura, mais capaz de fazer novas escolhas, arriscar novos objetivos, novos projetos. E é muito válida essa questão de você se libertar um pouco dessa dependência emocional, não só de relacionamentos amorosos, mas de amizade, dependência de aprovação. Quantas coisas você deixa de fazer esperando a aprovação do outro, algo que seria bom para a tua vida, mas na ótica da pessoa que te jogou um balde de água fria, não é. E às vezes nem é por mal, às vezes para a pessoa realmente aquilo não faz sentido, e às vezes você vai se aconselhar com aquela pessoa, pedir direcionamento, e ela vai falar, isso nada a ver, essa área não dá dinheiro, isso, aquilo, ou seja lá o que for. Então pensa bem, se não é importante você priorizar essa questão de pensar com a própria cabeça, ter a sua autenticidade, a sua originalidade, e consequentemente, quanto mais original, mais autêntico você for, mais pessoas você vai atrair para a sua vida no momento oportuno. Então, se você tem essa dificuldade de fazer as suas coisas sozinha, se você hoje se sente uma pessoa solitária, use isso a seu favor e pense que é uma fase.
tá? Se você não abre, assim, eu não abro mão de fazer as coisas com alguém e você está sofrendo por isso, pense que é uma fase, é transitória, assim como as estações do ano, inverno, outono, primavera, verão. Então é só uma fase que você está passando. Use ela para se desenvolver, desenvolver autoconfiança. De repente é por isso até que você está se sentindo nesse incômodo, que é uma mensagem do universo dizendo que é uma coisa que você precisa trabalhar internamente. E você vai ver como é libertador quando você não precisar da validação externa, de você não precisar de companhia para fazer as coisas, que você consegue fazer as coisas por si só. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.